Galera, vou me despedindo. Talvez volte no futuro. Quero ficar um tempo fora do mercado. Bom, pessoal, eu vou falar sobre esse relato, tá? Sou muito grato ao colega que compartilhou esse relato lá no grupo e acho importante falar sobre isso porque para tirar a ilusão, que eu já falei em vários vídeos, tirar a ilusão do oba-oba da renda variável e do mercado de opções. Bom, eu fiquei aí uns dias sem gravar por causa da. E vou. Ainda está enrolado, estou fazendo umas obras aqui até para ficar melhor, um ambiente melhor para estar fazendo meus vídeos. Tá? E tive voltas às aulas, um cachorrinho lindo me mordeu. Um grande abraço para meu querido amigo Thor. E aí agora estou voltando, mas aos pouquinhos, tá bom? E eu vou retomar, e isso também teve um custo alto de ter que retomar a gravação, aí tem que reassistir e tal. Vou retomar a playlist de Tlade, tá? A gente vai conversar sobre ela e eu vou ler nesse vídeo, né, esse triste e sábio relato sobre a Tlade, tá bom? Ele, eu coloquei o triste entre aspas, tá? Porque na verdade foi um excelente relato, como eu disse, eu sou grato ao compartilhamento de um grande guerreiro, tá? O triste é óbvio, a pessoa volta com cicatriz, foi uma grande batalha no campo de batalha pesado, que é o mercado financeiro, e é sábio, né? Porque isso não está entre aspas, porque de fato o relato é sábio. E qual o perigo da Tlade? O que a gente vai ver aqui é um perigo que é meio óbvio, tá? E por isso eu gosto de estar com minhas operações todas cobertas. E acho que isso deveria ser. Quem pegar a playlist da Tlade vai ver que eu faço em algum momento, não lembro, dos vídeos, eu faço a conta das minhas exposições. Tanto, para quê? Porque a gente tem que ter tanto a questão do perigo quanto a questão da apuração dos resultados para saber, bom, esse resultado está melhor do que as outras operações que eu faço. É igual eu mostrei a trava horizontal de linha, na playlist da trava horizontal de linha lá do Quero Ser Milionário. Então, assim, se eu estou trabalhando aqui numa operação que exige desenvolvimento, desenvolvimento que eu falo existe operar, exige operações, execução e tem custo de tempo e ela for pior do que uma operação de trava horizontal de linha, não faz sentido eu ficar operando essa estratégia só por operar. Né? No caso, uma operação como estudo, beleza, mas uma operação maior, você já fica assim, poxa, estou vendo que aqui é uma operação muito mais tranquila do que essa aqui. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou falar sobre esse relato, mas eu vou falar isso no final do vídeo. Até por isso eu trago aqui a figura dos dois grandes expoentes do estoicismo, que é uma filosofia. Eu gosto muito da parte filosófica também, trazer a parte filosófica do trade. E dois grandes expoentes, que é tanto um escravo, né, que é o Epíteto, como um imperador que referencia esse escravo, que é o Marco Aurélio. Então, assim, eu vou trabalhar sobre isso, mas no final do vídeo, em que eu vou falar, tá, um pouco sobre das decisões de vir para o mercado financeiro, o mundo dos derivativos. No mais, né, daqui para frente, a gente vai falar sobre a parte técnica da Tlade, tá? Eu vou mostrar o perigo da Tlade a partir da posição que está montada, tá? Não vou falar de novo sobre como é que se monta ou fazer o React, que já tem o React, funcionalidades da Tlade. Não, eu vou direto mostrar a história, falar sobre o perigo da Tlade, baseado no modelo da Tlade que a gente tem. Tá? Vou falar sobre a última Tlade que a gente estava, das lições aprendidas do último vídeo, que foi feito sobre isso. Vou falar sobre as operações pré-férias dessa Tlade, que é como eu fiz a análise, depois como é que eu fui montando o Lego para poder ter a Tlade nova, que eu tive que fazer antes das férias. Falei, não vou ficar me preocupando com essa Tlade de julho, eu vou rolar logo. Se eu não fosse viajar, eu deixaria ela até os últimos dias, né? Os últimos dias que eu estou falando, a última semana. Mas como eu tive que viajar, eu segurei, eu fiz a operação antes, joguei para setembro. E aí eu tive que optar entre agosto e setembro, então eu vou falar sobre isso, né? E aí sim, os próximos passos dessa playlist, tá? Para depois, no final do vídeo, vou falar sobre a parte filosófica, eu acho que se bobear é a mais importante. E um destaque aqui para ela, tá? Por quê? Porque tanto a atitude do estoico, ela serve para o escravo e serve para o imperador. Tá? Ela foi inclusive formulada pelo escravo, né? E serviu ao grande imperador. E a ideia aqui, tá, que eu coloco aqui nesse vídeo, vou falar um pouquinho sobre isso, é
como é que um grande player consegue se comportar sabendo que ele tem tempo e dinheiro, ele tem dinheiro e tempo infinito. Até brinco, eu vou fazer um vídeo sobre isso específico, né? Sobre tempo, dinheiro e tempos infinitos. Como é que eu vou trabalhar para me posicionar como um grande player? Tá? Porque, mas Gafanhoto, eu tenho pouco recurso. Não, é para pouco recurso nas opções, não é para pôr muito. Tá? Eu não sou defensor de que a gente tem que colocar muitos recursos aqui. À medida que vai crescendo, né, à medida que vai acertando, vai tendo conhecimento, aí sim, porque é um conhecimento que dá possibilidades absurdas. Então, no final do vídeo, quando eu falar sobre, puxar de novo, a gente falar do relato, desse triste relato e falar sobre as decisões, a gente vai comentar sobre algumas, algumas coisas coerentes para tomar decisões, a gente fala sobre isso um pouco, tá? O primeiro recado aqui, para a gente começar, é domine os princípios para não ser refém das técnicas, das tecnologias, tá? Eu tenho visto que o pessoal na prática, tá, tem feito, tem assistido bastante a Call ITM, esse é um recado importante, tá bom? Eu tenho visto que o pessoal tem assistido o vídeo de Call ITM, porque é um vídeo prático, que as pessoas se enrolarem e estão assistindo. E fico feliz do canal aqui, do nosso canal. Desculpa, eu não me apresento, esqueço sempre. Eu sou Gafanhotos, sou Valdemar Tadeu, cuido do Gafanhotos Derivativos. Considere se inscrever, clica no like. Clicar no like é legal, pessoal. Depois eu descobri que talvez seja isso também. Embora o vídeo esse vídeo aqui está com 100% de like, mas as pessoas não estão assistindo ele. Vou falar sobre ele, tá bom? Bom, então assim, eu tenho visto que as pessoas estão precisando de ajuda em relação a Call ITM. Eu já tenho ajudado bastante gente aí, mesmo independente dos vídeos. Até os vídeos são inspirados em pessoas que eu ajudo, tá? Então assim, eu vejo que esse vídeo está tendo bastante adesão. Agora, já o vídeo das gregas, que eu falo sobre a precificação das opções, não estão tendo tanta adesão. Eu não estou nem mostrando aqui que um dos motivos também que eu não fiquei gravando é porque eu estou trocando de celular e trocando de computador, então não estou nem conseguindo botar a tela ainda aqui. Bom, então assim, essas gregas e precificação são 2 videozinhos que tem aí no canal. Aprenda isso. São vídeos há menos de 2 meses atrás, tá? Menos de 1 mês, 2 meses. Aprenda aí, não opere sem aprender isso, um negócio desse, que é um piloto, que eu vou começar a falar sobre as gregas, e esse último vídeo que eu deixei sobre precificação. Eu acho assim, o vídeo de 2 horas espanta as pessoas, mas eu botei bastante capitulação lá para ir acompanhando. Porque uma hora do vídeo é sobre as gregas, né? A outra hora do vídeo é sobre precificação do ponto de vista prático. Por quê? Porque eu quero que eu defenda essa tese, que a gente tem que dominar os princípios para não ser refém das técnicas. Eu já li aqui, né, lá no caso de precificar as opções, eu já li no canal, um vídeo dos vídeos canais, do canal, eu já li um texto sobre até um psicólogo falando do Black Scholes não funcionar. E ele é um modelo de precificação de opções e todo mundo vai por essa linha, sendo que ele é uma técnica, né? E é uma tecnologia. Então, como é que os big players sobreviveram antes dessa ferramenta? Será que eles usam isso o tempo todo ou será que elas usam outras coisas, né? Então, acho importante a gente dominar os princípios, porque sobre qualquer distorção, né, se o Black Show já não funciona, embora seja usado, funciona entre aspas, tá? Mas ele tem funciona bem sim, mas tem outras referências de precificação. E o básico, se a gente tem os princípios do preço das opções, a gente consegue de cara perceber, opa, esse negócio está meio distorcido, né? Eu não vou por esse caminho. E não tem liquidez. E quando não tem liquidez? Por exemplo, o Black Scholes ele fala de precificação, acho que de puts europeias, de operação de calls europeias, nem calls americanas. Então, assim, cuidado para não ficar refém das técnicas da tecnologia. E isso é importante, tá? Eu acho muito importante na hora de ir para o mundo das opções. Bora trabalhar. 10 minutos de recado, acho que já tem demais, já falamos demais. E vamos começar, tá? Falando sobre a operação e o perigo das operações de FLAD, tá bom? Então vou pegar aqui, vou fazer como falei,
vou falar sobre o perigo da TLAD, mas já vou partir direto aqui do histórico da operação, tá bom? Então, olha, eu aconselho muito assistir a playlist inteira, tá? Não façam TLAD sem conhecer a ferramenta. E ó, que saudade de mostrar as folhinhas assim, né? Vamos lá. Então, assim, agora lascou, ó. A folhinha tá deitada. Então, eu vou escrever aqui, tá? Vou reescrever aqui, rapidinho. Então, qual foi a ideia da TLAD que a gente está acompanhando aqui nessa, nessa playlist? Já, acho que desde... A primeira TLAD foi em maio, acho que a gente começou a montar ela em março, tá bom? Então, assim, qual era a ideia dessa TLAD, tá? Essa TLAD, a ideia que foi feita, como ela foi feita, trava de linha assimétrica dupla, era uma operação em que eu fazia como laboratório, tá, a operação indicada pelo mestre, que era essa aqui. Tá? O que é isso aqui? Bom, essa operação da TLAD, na TLAD você vende duas calls, vende duas puts, compra uma call longa e compra uma put curta, uma put longa. Tá? Essa put longa servia para 2 anos, a call longa servia para 1 ano e isso aqui tinha que ser zero cost call. Tá? No nosso laboratório, tá, que a gente montou aqui, eu fiz a operação, tá, em termos de gradiente. À medida que a BOVA fosse subindo, eu ia montando uma nova linha de TLAD. Tá? E aí a gente tem que entender, então assim, se a BOVA estava no 100, eu montei uma linha. Se a BOVA estava no 105, eu vou montar uma linha. Tá? Vou montar uma linha. Nessa segunda linha, está lá D105, é o que eu vou tentar fazer. 2A105, tá? 2M105, mais Z, compro uma put do 105. Bom, se ela for para o 110, eu continuo isso, ou se ela for para o 95, e aconteceu, né, na primeira TLAD dela ir para o 95, então eu tenho ainda calls lá do 95, e agora ela está na faixa do 115, tá bom? Então isso aqui é o histórico do que a gente foi montando. No canal, aqui nessa playlist, tá? Eu não vou, como eu falei, não vou ficar aqui batendo, revisando tudo sobre isso, porque cabe às pessoas aí voltarem lá. Mas eu acho, e é aí que eu vou responder uma pergunta que eu fiquei devendo, tá? Que é qual o payoff da TLAD? Qual o payoff da TLAD? E eu vou responder isso de uma forma simplificada, tá? Nesse momento. Agora, vamos lá, responder agora. Estou incomodado que a minha canetinha azul acabou. Eu vou ter que pegar outra canetinha azul e não estou vendo no meu OBS o pause. Antes tinha um pause aqui, tá? Não tem mais. Bom, então a gente vai ver qual é o payoff da TLAD. Para entender, né, com isso aqui a gente vai entender o perigo da TLAD. Bom, olhando para a operação, vamos olhar para uma linha de TLAD. Tá? O canal, isso aqui é só um breve histórico, o canal a gente fez a gente vai fazer um gradiente de TLADs, tá bom? E no canal também tem outras funcionalidades do TLAD, que eu acho a mais importante delas é um head, que é a origem dela, de acordo com o mestre do Sul, né? Que a origem dela é um estrango. Você estava num estrango ruim e ela foi pensada para ser colocada no meio de um estrango, tá bom? Então assim, qual o payoff da TLAD? Se a gente olhar, e qual o perigo da TLAD? Se a gente olhar a TLAD, tá? Vamos olhar uma linha de TLAD só. O que a gente tem em uma linha de TLAD? A gente tem uma D100 comprada e duas a 100 vendidas. E se a gente olhar aqui na parte da put, a gente tem uma Z100, uma X100, né? Desculpa, isso aqui é X, eu botei Z porque eu copiei aqui, mas a X100 comprada e duas M100 vendidas. Então isso aqui é uma linhazinha de TLAD. Tá? Eu já vou reler o relato e a gente vai, no final do vídeo, eu vou reler o relato e a gente vai entender. Bom, olhando aqui, tá? O mercado, ele não pode terminar acima de 100 e abaixo de 100. A TLAD, ela serve principalmente para moer o extrínseco. E com moendo o extrínseco, ela tem risco, tá?
Então, olhando para isso aqui, eu vou pensar em... Só pode acontecer duas coisas, tá? Terminar acima de 100 e terminar abaixo de 100. Se terminar acima de 100, olha como é que é óbvio o negócio, às vezes está na cara e a gente não presta atenção, tá? Mas como a gente não falou nesse canal, mas já tem nas aulas do mestre, das presenciais e tal, ele mostra as palestras. Se terminar acima de 100, o que acontece aqui? Tá? Se olhar lá, D100, 2 a 100, tá? Uma X100 comprada e duas M100, se terminar acima de 100, o que acontece nessa TLAD aqui? Se terminar acima de 100, essa aqui vira pó, a put vira pó, tá? A put longa continua, a call longa continua e você tem uma dívida de duas calls longas. Tá? Tem uma dívida de duas calls longas. Pensando como é que seria o payoff, o que você sabe aqui? Você sabe que a D100 vale mais do que a 100. Mas, Gafanhoto, por que isso? Aí tem que assistir o videozinho de precificação. Tá? Por que a call longa vale mais do que a call curta? Tá? Então, se você olhar para o que sobrou, né? Sobrou o quê? Do lado dos seus ativos, né? Dos seus ativos, você teve o quê? Tá? Sobrou uma D100, ótimo, e sobrou uma X100, ótimo, beleza. Mas pro lado do seu passivo, da sua dívida, tá? Do lado do seu passivo, sobrou uma A100 e outra A100. Sobraram duas A100, isso aqui é o seu passivo. Beleza? Do lado do seu ativo sobrou uma D100 e uma X100. Do lado do seu passivo sobrou uma A100 e uma outra A100. Se a gente pensar e sabe que a D100 é maior do que a A100, então, olhando para a estrutura, o que sobra por próximo mês? Tá? Se essa é maior, essas duas aqui se compensam. Qual o teu passivo? O teu passivo é uma A100. Então, se eu tenho duas opções aqui, na opção de ela terminar acima do 100, os meus ativos, né, o passivo maior, né, o patrimônio líquido, vamos colocar assim, acho que é melhor colocar assim. Então, assim, ó, o ativo, imagina que eu estou fazendo um balanço, tá? O ativo, você vai ficar com uma D100 e uma X100, esses são seus ativos, e o seu passivo é uma A100 e outra A100. Qual é o seu patrimônio líquido, né? Qual a sua dívida final? A sua dívida final, seu patrimônio líquido, de uma forma bem simplificada, quem olha balanço, é o quê? É uma A100. Então, de certa forma, o payoff, eu falei, por isso que eu não faço o payoff da TLAD, né? O payoff da TLAD é um payoff de uma venda descoberta. É uma payoff de uma venda descoberta. Então, se eu faço uma TLAD sem saber o tamanho da mão correto, e por isso, durante a playlist, eu cito isso, né? E as pessoas me perguntam, Gafanhoto, por que, e tem várias perguntas nisso, por que você insiste em, na hora de calcular o notional, usar tanta parte da da put como da call? Por quê? Eu tenho que estar coberto. O ideal é que eu esteja coberto. Está me incomodando não ter a canetinha azul. Impressionante. Mas eu vou usar ela aqui até os últimos... Tem aqui em casa, mas eu tenho que pegar lá. Só que aí eu estou sem pausa, lascou. Bom, Gafanhoto, por que você insiste, tá? Então, em falar que o seu notional, né? O notional disso aqui, o que eu preciso de cobertura? Na hora de eu fazer o cálculo da cobertura, eu considero, né, o que eu preciso de cobertura, eu preciso ter na minha carteira uma BOVA 11 para cobrir uma linha de TLAD. Eu preciso ter, né, uma BOVA 11 para cobrir uma linha de TLAD. E eu preciso ter dinheiro na renda fixa para cobrir uma linha
de TLAD. Então, se eu me comportar como um grande player, que uma instituição ele usa os derivativos, como ferramentas táticas, se eu me comportar como um grande player, eu estou potencializando a venda coberta. Por quê? Se eu tiver uma BOVA 11 e o resultado da TLAD for acima de 100, se eu tiver uma BOVA 11 mais uma linha de TLAD, se terminar acima de 100, o que eu fiz na verdade? Eu fiz uma venda coberta. Por quê? Se terminar acima de 100, o meu ativo me sobra isso aqui, D100 X100, eu ganho uma proteção para minha custódia e ganho uma trava horizontal de linha. Tá? Então, com uma BOVA 11 mais uma TLAD, eu ganho, né, uma proteção ao fim, se ela terminar acima de 100, eu ganho uma proteção da custódia, ganho uma trava horizontal de linha, tá? Se eu tiver a BOVA 11, eu fico, na verdade, com uma venda coberta. Se ela terminar acima de 100, eu fico com uma venda coberta. Então, se eu não tiver a BOVA 11, né, por isso que eu considero no Notion, eu tenho essas BOVAs 11, eu faço estruturas cobertas, eu cresço devagar, né? Se eu não tiver essa, como é que eu vou falar? Essa BOVA 11, não vai ser uma venda coberta, vai ser o quê? Vai ser uma venda descoberta. Então, na hora de montar uma TLAD, é muito importante entender que o dimensionamento da tua mão tem que estar vinculado à tua posição. Façam operações cobertas, tá bom? Tentem não alavancar, principalmente se você está no começo. O caminho ideal para quem está começando em opções é ter. Não é ideal. Eu prefiro o caminho de quê? Aprender opções junto com as ações. Ações e opções ao mesmo tempo. Ir para a renda variável, até comece pelas opções, às vezes com travas horizontais de linhas e tal, que são operações que não têm riscos, né? Mas eu até falaria uma venda coberta dupla, acho que é melhor ainda. Comece pelas ações, sabendo junto opções, para não se frustrar nos dois. Sabe quando negativo e negativo? Porque opções é um negócio muito complicado. Quem vai direto para opções corre o risco de se estrepar. Quem vai direto para as ações também corre muito risco, né? E aí quando você começar logo pelos dois, aprendendo as conceituações dos dois, vai ficar aquele negativo vira positivo, né? Por causa disso, porque é muito perigoso a gente montar uma TLAD sem o conhecimento de ações, você ter uma ação da BOVA 11, né, para cobrir ela. E aí a coisa pode complicar, né? Que foi, vou voltar no relato, a gente vai entender quando eu voltar a ler o relato no final, eu vou falar, olha, a pessoa falando da TLAD. Então, se eu ficar aumentando linhas e mais linhas de TLAD, que nem eu mostrei aqui, tá? Se eu ficar colocando linhas de TLAD sem ter os ativos, é complicado. Tá? Uma das coisas, um princípio fundamental do dinheiro, que eu falei do dinheiro e tempo finito, é o quê? É a ordenação do trade, é a ordenação da posição. Essa ordenação ela é fundamental, daí estudar gradientes. Tá? Então, o perigo da TLAD e o payoff da TLAD é igual a uma venda coberta para cima. E para baixo, gafanhoto? Se for para baixo, é só fazer o raciocínio. Tá? Assim, quem gosta de estudar vai fazer o quê? Pausa, vai tentar fazer o raciocínio que eu estou fazendo aqui, ó, né? Qual é o meu ativo, qual é o meu passivo. Começa lá bonitinho, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vai dar o pause, começa desse raciocínio aqui, né? Ó, aqui eu fiz, terminou acima de 100, eliminei, né? Distribuí e vi qual é o resultado final. O que eu tenho no final? Uma venda coberta. E se terminar abaixo de 100? Se terminar abaixo de 100, agora dá o pause, faz o exercício e vamos ver se você vai acertar quando eu fizer aqui abaixo de 100. Se terminar abaixo de 100, tá? Se a TLAD terminar abaixo de 100, vamos olhar o que a gente tinha. A gente tinha uma D100, tá? A gente estava vendido em duas a 100, a gente tinha uma X100 e estava vendido em duas M100, duas puts. Era isso que a gente tinha. Se terminar abaixo de 100,
Se terminar abaixo de 100, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa put sobrevivendo, essa put sobrevivendo, essa call sobrevivendo e isso aqui morre, isso aqui vira pó. Terminou abaixo de 100, isso aqui vira pó. Então qual que é o payoff? O payoff é do que vai sobrar. Vamos lá, qual exercício? Quais são meus ativos? O que sobrou para mim que é positivo para minha carteira? Sobrou uma D100, sobrou uma X100. Então, isso é positivo para minha carteira. Tá? O que ficou negativo para minha carteira? É o passivo. O que eu tenho? Qual é o meu compromisso? Qual a minha obrigação? Os meus deveres. O meu passivo é uma M100 e uma M100. Tá? São duas M100. Vamos separar aqui. O que a gente tem? A gente tem uma D100 a mais, né? Feliz da vida, que a gente pode fazer diversas outras operações, travas diagonais, se caiu demais, a gente pode usar ela como uma borboleta, já que ou uma fly, né? Fazer uma fly. Então, o que fazer com essa D100? A gente pode fazer fly, borboleta, dependendo da distância, né? Borboleta para frente, né? Seria um ponto a se considerar. A gente pode fazer booster, a gente pode trava diagonal, que é o que eu mais gosto. Enfim, dá para brincar bastante com essa D100. Outro ativo, né? Outro ativo é eu casar uma X100 com uma M100. O que é isso? Isso aqui é uma trava horizontal de put. Tá? Isso aqui é uma trava horizontal. Trava horizontal de linha. Então, esses são os ativos que eu tenho. Eu ganhei isso. A rolagem é positiva, não preciso me preocupar. Isso aqui até, mas pode dar uma rolagem negativa? Pode, mas aí a gente tem como trabalhar essa posição, né? Montar novas estruturas com essa posição aqui. Tá? E, mas de cara é uma trava horizontal de put. Se ela fica muito dentro do dinheiro, a gente vai lá falar de Catermine, mas isso é bem mais para frente no canal, não sei nem se vai ficar na parte aberta do canal. Bom, olhando para aqui, então, qual é o meu patrimônio líquido? Eu estou na dívida, né? Meu patrimônio líquido positivo, positivo. O que vai sobrar, a dívida que eu vou ter que assumir é uma M100. Se é uma M100, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Uma venda descoberta de put. Venda descoberta de put. Tá? Ou financiamento sintético, como dá um nome aí, financiamento sintético. Eu tenho uma obrigação de assumir o ativo a R$ 100. Tá? Então, isso aí, o colega citou do período que você vai assumindo, para isso aqui você vai precisar de quê? De dinheiro na renda fixa. Volto lá ao Notional, né? Quando eu faço uma apuração de quanto que eu tenho que ter para não estar alavancado na situação de montar linhas de TLAD, porque a ideia para você ter tempo e dinheiro infinito é saber administrar a sua custódia, a sua posição. Né? E quando eu comecei a fazer isso aqui, é lógico que eu falei, olha, qual o tamanho da posição que eu consigo assumir? Até brinco, até 150 vai tranquilo. Porque essa linha de trade, a gente começou quando a BOVA estava entre 100 e 105 lá em março, eu projetei, né, o capital para ser capaz de assumir até os 150. E aí depois eu mudo lá, na verdade dá até mais, mas se a BOVA fosse a 150 e eu tivesse que ir montando linhas, se eu fosse montando linhas aqui, eu tenho como ir entregando os ativos e assumindo, se fosse o caso, dela cair para 50. Tá? Então, quando faz a projeção, é importante, para você ter dinheiro infinito e tempo infinito, é importante que você faça de acordo com a parte do patrimônio, a parte que você quer se expor. E aí o notional da posição, né? O notional da posição que eu sempre fiz é o quê? Eu considero as BOVAs 11 que eu tenho em carteira e considero a renda fixa que eu tenho em carteira. É essa posição que eu posso abrir. Né? Eu não posso abrir mais do que isso. Se eu não tiver como assumir as posições, ou seja, entregar as BOVAs 11, aqui, entregar as BOVAs, né, das linhas, entregar as BOVAs, não vale a pena eu me passar calor. Né? Se eu não tiver como comprar as BOVAs, também é um problema.
Então, por isso que no meu Notion, no meu cálculo de Notion, eu considero os dois, até porque eu estou me expondo aqui no canal, eu não quero que as pessoas... Primeiro, assim, eu estou falando o que eu faço, né? Não vou fazer coisa que eu não vou falar aqui, coisa que eu não faço. E segundo, como a gente está falando de um canal para que as pessoas estão começando nesse mundo de opções, é importante que as pessoas façam coberto e saibam fazer o cálculo do Notion, tá? Então, sobre TLAD, sobre o perigo da TLAD, o payoff da TLAD é igual. O payoff da TLAD é muito similar, muito parecido, simplificadamente, ao payoff de uma venda coberta, venda descoberta, desculpa, uma venda descoberta e similar ao payoff de uma compra sintética, de financiamento sintético. Daí ser um risco você não saber dimensionar o tamanho das TLADs, tá bom? E vou falar sobre isso na parte do relato, tá? Eu vou botando as folhinhas aqui, depois eu me perco. Esse vai melhorar, tá, pessoal? Calma que vai melhorar. Tá, então, ok. Já falei sobre o perigo da TLAD, falei do histórico, né? Ou seja, eu fiz TLADs, tem um link do canal. Vamos falar da última TLAD. Bom, como é que eu vim acompanhando a TLAD com vocês, tá bom? Antes da gente... A TLAD que a gente estava acompanhando, ela começou, tá? Deixa eu pegar aqui essa folhinha e pegar essa folhinha, tá? São folhinhas do nosso calendário. O que aconteceu? Eu fiz uma TLAD, né? A primeira TLAD, esse laboratório desde março. Em março eu fiz uma TLAD com vencimento para maio e fui montando linhas de TLAD, tá? No 95, no 100 e no 105, que foi a oscilação da BOVA no período. Passou, né, a próxima TLAD, aí mostrei lá a apuração, aqui são de 23 de maio para 23 de junho, tá? R$ 77,00, 8,90 e tal. Aqui eu fiz uma série de anotações, mas para maio, para julho, isso aqui a gente tem que levar até o finalzinho, tá bom? E para maio sobrou umas residuais, porque a BOVA não parou de subir. E de maio para julho, eu montei outra TLAD começando no 100 e no 105. Na 95 eu assumi como fly. Eu peguei os residuais anteriores, tá? E trabalhei, olha, no residual do 100, eu fiz mônada. Mostrei aqui, tem na playlist tem falando sobre isso, que é o Strong Long Call. No residual do 105, tá? Eu fiz o gradiente binário, não funcionou. Então eu tive que migrar esse 105 agora para a próxima TLAD, tá? Isso aqui nem olhei para eles mais, mas eles não estão me dando calor não, que eu gerencio isso tranquilo porque está pequeno. E por fim, da Fly Infinita, tá bom? Essa Fly, eu fiz as duas rolagens, cheguei a mostrar alguma. A rolagem dela, uma nova Fly, e aumentando, eu fiz isso tanto para de maio para junho e junho para julho, antes de eu viajar. Quando fui fazer de junho para julho, antes de viajar, eu vi que estava dando um resultado leve, eu ia aumentar mais ainda a minha exposição e sem problema, não teria problema nenhum em aumentar a exposição. E é só que eu ia pagar R$ 3, coisa micharia. Ia duplicar a exposição e ia pagar uma micharia para ter chance da coisa dar certo. Como estava muito distante do preço, eu falei, cara, vou eliminar essa posição. Na verdade, eu peguei, fiz um strangle e eliminei essas duas posições aqui no stranglezinho bobo lá e trouxe, né, que eu sei que é reduzir 10%. E essa é a nova TLAD de maio para julho, que foi a que eu estava acompanhando com vocês, tá? Essa que eu estava acompanhando com vocês, eu fazia o acompanhamento desta maneira, tá? Então vou mostrar nessa aqui, acho que é melhor. Tá, opa, então, eu mostrei a montagem dela, né? Falei por que eu montei dessa maneira, com 5D aqui, com 10P10, com 10L e com 10P1. Aqui tá bonitinho, aqui eu joguei logo para 2 anos de proteção, tá? Quando eu montei essa TLAD, era essa, a BOVA lá no dia 28 de abril estava nessa faixa de preço, entre 100 e 105. Então a TLAD 2, tá? Essa segunda TLAD, foi inicialmente montada só com a 100 e 105 e a TLAD antiga eu gerenciei o residual, tá bom? Sendo que o residual da mônada deu bastante certo, que foi o último vídeo que eu fiz. O último vídeo a gente só falou sobre a mônada, tá? Antes dele, a gente vinha acompanhando essa TLAD, tá? Fazendo apurações semanais, tá bom? Mostrando a apuração de cada linha, conforme o preço ia passando o tempo, tá? E 105, e depois montamos também a do 110. Então, no final, no Feed dos Ovos, nas playlists vai até do dia 9 de junho, porque acabou, como a gente foi discutindo outros assuntos,
e os vídeos foram ficando mais longos, com os outros assuntos, acabou que eu fui fazendo acompanhamento mensal, sendo que o principal acompanhamento da TLAD não era nem esse acompanhamento de, de apuração de resultado, como é que ela estava, mas o principal acompanhamento da TLAD era o acompanhamento de rolagem, né? Dia após dia, semana após semana, como é que ela estava se comportando, tá? Então aqui, como é que ela estava se comportando? Deixa eu ver aqui, essa aqui já dá para botar aqui. Ok, ficou melhor. Tá? Como é que ela estava se comportando? Olha, na primeira semana eu faço a TLAD, isso está na playlist, tá? Na playlist fala sobre isso. A TLAD é uma estrutura estática que eu monto e pronto. Não, vou montando novas linhas, né? Conforme eu falo, eu dimensionei meu patrimônio, tá? Vou montando novas linhas, depois eu vou gerenciar essas linhas. Se você tiver todo coberto, cara, isso aqui é um filé mignon, é potencialização de venda coberta, sem problema nenhum. Agora, se a gente está descoberto aqui, é um pouco mais complicado, tá bom? Então, assim, esse eu não aconselho. Esse dimensionamento aqui, a gente foi trabalhado, tá bom? Mais a nova linha de TLAD, tá? Lembrando que eu posso ter, no meu dimensionamento, eu tenho que levar em consideração o residual das outras, ou entrego os ativos, não tem problema nenhum, porque depois se cair eu vou recomprar, mas sempre montando a TLAD, a TM, a BOVA estava lá no 107, eu já tinha feito a do 100, no 100 e no 105, não tinha feito a do 110 ainda, tá? Então isso foi no dia 19 de maio, 107, não tinha feito o 110, como ela bateu no 107, a partir de um determinado momento, 23 de maio, tal, eu vi lá e fui e fiz a do 110. No último acompanhamento, tá, o que a gente faz? A gente olha lá no acompanhamento do dia 23 de junho, no último acompanhamento, já com a linha do 110, também no 110 eu reduzi aqui para pagar menos, para receber até na montagem, tá? E em julho eu estava nesta posição. E esse era o acompanhamento que eu vinha fazendo, que eu vou voltar a fazer. Tá bom? Não vou fazer no de hoje, mas no próximo vídeo, senão já está extenso, vai ficar mais extenso ainda. No próximo vídeo eu trago este acompanhamento, tá bom? Neste acompanhamento, o que a gente viu? Se o vencimento fosse em 23 de junho, porque a ideia é levar até o vencimento, e eu tive que fazer essa análise para fazer a rolagem, né? Para fazer, poxa, eu ia viajar. Antes do dia 23 de julho eu ia voltar. Mas eu falei, deixa eu deixar aqui, já jogar para setembro. E eu vou mostrar aqui a análise que eu fiz de agosto, olhei, eu falei, setembro é melhor. Então, nesse momento aqui, se o vencimento fosse dia 23 de junho, eu faço a apuração linha a linha. Então, eu estaria com uma dívida de R$ 664, porque a BOVA estava no 115. E aí vem um outro detalhe, o detalhe do cadenciamento. Não basta apenas organizar o seu exército, você tem que cadenciar. Imagina, por exemplo, no caso da strep da Petrobras que eu trouxe aqui, se a Petrobras sai subindo enlouquecidamente, se eu sair comprando linha após linha, eu posso me estrepar. Tá? Se eu sair comprando aqui, imagina que a bola vai para 150. Ela foi para 150, cara, só porque eu me planejei de fazer de 100, 105, 110, eu ia sair jogando 100, 105, 110, 15, até 150. Será que era prudente isso? Em um mês, bom, se é um negócio distorcido assim da BOVA subir de 100 para 150 em dois meses, por exemplo, acho que não é muito prudente sair botando todas as linhas ali de TLAD. Eu acho que seria melhor cadenciar. Então, dentro desta cadência, a minha ideia é o quê? A cada mês, a cada 2 meses, fazer no máximo 4 TLADs, por exemplo, 5 TLADs. Por quê? Porque historicamente, aí eu já falei sobre isso também em outros vídeos, a volatilidade da BOVA é 20%, 30% no ano. Mas teve um ano que ela subiu 80%. Bom, teve ano que ela subiu 80%. Beleza, então se eu cadenciar 80 dividido por 4 trimestres, né, ou 6 bimestres, eu posso muito bem, no máximo, projetar 4 TLADs para cada bimestre. Não tem porquê que aí eu vou ter no 100, 105, 110, 115, ou 5 TLADs que seja, né, de 100 a 120, esperando uma oscilação de 20 no máximo, e não ficar me comprometendo em fazer maluquice, porque eu vou ter um problema ali. Se a BOVA explode lá para 150 em 2 meses, por exemplo, é melhor ter um problema com 4 linhas, 100, 105, 110, 115,
do ter que ter um problema com 10 linhas. Então é importante, tá? Isso eu vou deixar anotado aqui. Eu já tinha as lições aprendidas dessa TLAD aqui para trabalhar com vocês. Deixa eu ver se está aqui. Vou deixar anotado aqui. Aprendizado de TLAD, mas na verdade isso aqui é um aprendizado para todo. O cadenciamento. Cadenciamento. Você tem que cadenciar. Não é sair montando. O problema está no plano, não é só sair criando linhas conforme ela sobe. O negócio começou a ficar distorcido, peraí. Não está dando mais Iricoscol? Para, é uma outra opção. Não dá mais Iricoscol? Para, porque aí o próprio tempo vai te parar. Porque eu estou montando aqui em junho, na verdade essa TLAD de julho começou a ser montada em maio. Eu consigo algumas coisas Iricoscol, mas outras não. Então, assim, à medida que vai se aproximando do vencimento, em junho eu já não conseguia nada, eu Iricoscol. Então já não posso mais montar TLAD para junho, só para agosto. E aí em agosto eu vou montar para agosto, para setembro, né? No caso eu vou fazendo 2 meses. Então só poderia montar TLAD para setembro. Se eu montasse TLAD para setembro, cadenciado, eu ia fazer só lá no 115. Né? Eu não ia fazer mais TLADs aqui para julho. Então com isso acaba que a própria questão de ser Iricoscol trava a sua, como é que eu falo, o ímpeto de sair produzindo TLADs. Tem que tomar muito cuidado. Bom, a TLAD, aí depois desse acompanhamento, além do acompanhamento de como ela estaria, qual seria a minha dívida, eu faria também, tá, dos meus ativos. Então, olho todas as minhas dívidas e os meus ativos são o que é o que sobra. Por fim, quando vai chegando mais próximo do vencimento, eu faço uma folhinha também, que está na playlist, em que eu vou olhando as rolagens. E foi isso que eu fiz antes de viajar, tá? Que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Então a gente fez, falou sobre a última TLAD é essa TLAD que a gente está, tá bom? Tem histórico aí na playlist, é essa TLAD que a gente está, e é dela que eu vou falar. É esse miolo aqui que eu vou rolar primeiro, vou mostrar aqui para vocês a lógica dessa rolagem, tá bom? E das lições aprendidas, tá bom? Só para deixar aqui, isso aqui é do último vídeo, tá? Você vai ter as calls residuais, você tem opções de rolar e reduzir, definir um stop e no ponto do stop fazer o head. São essas 3 opções aqui, tá? Os heads possíveis que a gente viu, boost horizontal, tá? Broken Wings e Strangle Long Call. E agora, um novo head aqui, tá? Será que esse head não foi explorado ainda nessa playlist, mas será explorado? É a Fly Scalena, tá? Fly Scalenas já é explorada lá na playlist do Hexabox, tá bom? Isso aí eu ainda vou ter que reformular aqueles vídeos, mas as Fly Scalenas, bem ou mal, já é uma parte explorada lá no Hexabox. Como head é melhor ainda e foi o que a gente estudou no último vídeo, tá bom? Então, essas são as lições aprendidas e cadenciar é muito importante. Agora, vamos falar sobre a operação pré-férias, tá bom? A operação pré-férias, só para... Eu vou mostrar aqui, mas não vou falar sobre isso muito não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Isso não é vídeo propriamente de iniciantes, mas quem quiser se aventurar a estudar a playlist, ela já está bem grandinha, toca o barco lá, tá? Então, antes de eu começar, eu fiz uma análise do encerramento. Se eu fosse encerrar, Vlad, para entrar de férias, tá bom? O que eu teria? Aquela análise do encerramento que eu mostrei lá. Eu teria, e isso foi feito quando a BOVA estava 114,42, tá bom? Antes de eu entrar de férias, por volta de 23. Aquela TLAD com vencimento em julho, eu teria que pagar quase R$ 689 para encerrar ela. Tá? Se eu montasse uma TLAD nova para agosto, eu teria minimamente, como ela está 114, eu vou ter as linhas do 110, tá? H104 é a do 110 e a do 115. Então eu venderia essas duas TLADs e teria que ter proteção onde eu não tinha. Aqui eu já tinha proteção, eu teria que comprar proteção para essa aqui também. Então, olhando do ponto de vista de eu teria o aproveitamento aqui e teria uma nova TLAD lá para agosto. Lembre-se que eu estou fazendo TLAD de 2 meses. Então agora, eu estava estudando uma linha de agosto. Se eu fizesse uma linha para agosto,
eu só montaria 2 linhas e receberia 317. Não dava para começar a brincadeira sem ter que me desfazer, né, das posições lá como eu mostrei aqui, ó. Não dava para começar a brincadeira sem que eu tivesse que me desfazer dessas posições aqui. Eu teria que vender meus ativos, tá, que eles estavam valendo 558, para poder montar a de agosto. Eu teria 317, não faz nem cosquinha para comprar as proteções aqui, que era o que seria necessário, tá? Não conseguiria comprar as proteções e eu teria ainda que quitar aquela dívida lá. Bom, se eu não tinha, porque eu precisava fazer isso, falei, e ainda falei, se eu mantiver a linha do 105, eu quase pago, mas a BOVA já estava lá no 114. Falei, quer saber? Eu vou estudar a ida pro cento e para, como é que é o nome? Vou estudar a ida para agosto e vou estudar a ida para setembro, tá? E fiz aqui na época lá das férias, eu fiz lá, olha, só estou mostrando aqui para vocês, mas para vocês entenderem que há um estudo antes de fazer as operações. Então, motivo férias, senão não ia rolar essas trades, ia deixar elas levar até os últimos dias, tá? Eu encerraria a trade, teria que recomprar, gastaria 689. E se eu recomprasse, se eu vendesse as linhas do 100, olha só, ia ficar com 4 linhas, 100, 105, 104, 100, 105, 110, 115, eu receberia o suficiente para montar essa trade. Só que essa grana aqui não estava dando, porque eu estava lá no final de junho, para comprar as proteções que eu precisava para 115, mesmo que eu quitasse aqui. E repor as posições de 110. Então eu fiz todo um estudo aqui atrás para tentar movimentar as operações olhando essa série de H para ter as proteções. Não consegui. Eu falei, então, peraí, então vamos estudar para setembro. Ao invés de jogar de julho para agosto, vamos jogar de julho para setembro, como previsto inicialmente. Olhando para setembro, tá? As coisas melhoravam bastante. Tá? Se eu montasse só a linha do 110 com 114, eu conseguia ir lá 403. Se eu montasse 105, 110, 114, lembrando que eu estava com a 95, com a 100, 105 e 110, eu conseguiria dinheiro suficiente para quitar a posição anterior. Mas não teria dinheiro para aumentar a minha posição, mesmo que eu vendesse os ativos da posição do 100, eu no máximo sobraria R$ 289, R$ 198, tá? Sobraria R$ 198. De onde saiu esse 198, Cafundatória? Eu receberia aqui, da venda da 105, 110, 114, receberia uma venda dos meus ativos, que era uma parte do residual. Por quê? Porque a outra parte do residual eu preciso delas. Deixa eu mostrar aqui. Olha, eu venderia essa parte do residual, eu não vou abrir linha do 100, então eu não vou precisar mais dela. Estou quitando a linha do 100. Essa parte do 105, essa parte do 110, eu tenho. Tá? Estou montando aqui 105, 110, 114. Então, aquele residual eu venderia, ganharia R$200. Com esse residual, 685 mais R$200, eu fico com 888. Mas eu preciso de 689 para quitar a linha, a trade do anterior. Então, sobraria para mim R$200. Com R$200, eu não conseguiria fazer uma trade razoável de P11, que é no 115, eu não conseguiria proteger a linha que aqui está 114, por causa dos códigos da BOVA, eu não conseguiria proteger a linha do 115. Eu não conseguiria ter uma linha do 115 com 10 P11 e 5, no mínimo 5, mas proteções no 115. Bom, mas já estava melhor. Se aqui eu não conseguiria, imagina em agosto. Tá? Então em agosto estava pior ainda. Bom, feito isso, falei, bom, razoavelmente, não é o melhor dos mundos, mas vou trabalhar. Tá? Vou trabalhar para setembro, que fique assim, porque outubro já liquidez já não estava tão legal para poder fazer. Isso estava lá em junho, né? Não estava tão legal. Então fiz a operação com setembro e agora
eu vou falar como próximo item aqui da festa, né? Essa operação. Deixa eu pegar aqui para a gente estar sempre olhando o roteirinho, tá bom? Então agora, como é que foi a operação? Então, eu olhei a operação estudada, que é aquilo que eu falei, eu estudei julho, estudei setembro, com preço de fechamento. O que vale mesmo é a ida para o mercado, tá bom? A gente tem que ir para o mercado para saber o que vale. Mas eu olhei essa prefere e falei, cara, bom, não tá, vou fazer a operação em setembro sem estar perfeita. Então, vamos olhar como é que foi feita essa operação, tá bom? Bom, essa operação, pessoal, tá? Ela foi feita da seguinte maneira. Deixa eu pegar agora a folhinha das operações para pegar as cotações todas que eu consegui. Bom, então vamos lá. Bom, último acompanhamento, atrás sobraram, tá. Então as operações, tá? Uma parte das operações, vamos olhar, vamos deixar o mapinha aqui, eu vou fazer um mapinha para a gente acompanhar pelos dois mapinhas, tá? Então eu tinha um mapinha em, agora deixa eu pegar aqui, é muito papelzinho, eu fico doido. Ter esse mapinha aqui. A gente vai acompanhando aqui, eliminando as coisas, tá bom? Então tinha lá 23G90, tinha 20S90, tinha vendidos, tá? Isso aqui é a parte de vendidos. 20G105, 20S105, 20G110 e 20S110. Essa era a posição que a gente tinha, bom? E como ativos, isso aqui é nosso passivo. Eu gosto de trabalhar assim. Bom, e como ativos, eu tinha lá 10P10, 10P1, 10P9, P109. Tinha 5D10, 10L105 e 5B110. Tá bom? E decidi que iria para uma trade, tá? Que a gente vai montando ela conforme a gente for olhando as operações, tá bom? Então essa é a ideia. Vamos lá, tá aqui, guarda aqui, tá? Vamos olhar as operações, pegar a folhinha das operações aqui, ó, para a gente sempre estar se guiando ali. Primeira coisa que eu fiz, tá? Eu já estava no final do pregão na hora que eu consegui parar na frente do computador. Então as primeiras operações que eu fiz foi o quê? Olha, tô olhando aqui, a BOVA subiu pra caramba. Então as primeiras operações que eu fiz foram do dia 27 de junho, em que eu já fui lá e eliminei 20S105, eliminei as puts que estavam todas puzinhando, tá? 20S190. Isso aqui me custou 0,28, 0,79 e 0,12. Tudo vezes 20, tá? 20. Isso aqui me custou 5,60, 15,80 e 2,40. E aí vem um detalhe. Com isso, tá? Com esse dinheiro aqui, eu gastei. Olha agora, olha agora, olha agora, olha agora, olha agora, olha o tamanho da calculadora. Peguei uma calculadora quase o tamanho de uma folha. Só falta ela aparecer aí, né? A outra tava melhor para aparecer, hein? Putz, Guilherme, faça a calculadora bonita dessa aí. E a outra tá melhor. Vamos ver aqui, ó, se a outra parece melhor. É, a singelinha ficou melhor, mas beleza, vamos lá. Então aquela do meu dia a dia. Então se eu pegar aqui e somar os valores, ó, 5,6 mais 15,8 mais 2,4. Tá bom? Então tenho lá R$ 23 e 80 centavos. Tá bom? Esse era a minha primeira dívida. Tive que pagar isso aqui. Tá? Com isso, eu elimino aqui, elimino aqui, elimino aqui. Mas tinha um porém. Da TLAD 1, que estava parada lá, eu tinha, tá? Só para a gente recordar aqui, eu tinha, além desses P10, que eu não tinha usado ainda, 10x100 e. Não, tinha 20x100 e 10x104. Então eu tinha 30 puts aqui. Eu peguei 10x100, vendi, né? Aqui, ó. Isso aqui foi comprar. Comprei, recomprei e vendi 10x100.
Isso aqui me deu, tá? Deixa eu ver agora quanto que me deu, que eu acabei botando em outra folhinha. 10x100, não botei o preço, cadê ela? Filha da mãe. R$ 37. Então isso aqui foi R$ 37. Beleza. Apurando aqui o resultado, 37 menos 23,80, menos 37, dá mais 13,2. Então sobrou 13,2. Beleza. Então até aqui, tudo bem. Tá? Com isso, eu tinha 20x100, 10x104. Então só carreguei para a nova posição aqui, eu fiquei ainda com 10x100 na próxima trade. Estou construindo a trade. Então, e 10x104. Por enquanto eu tenho isso aqui na próxima trade. Tá? Bom, recomprada a parte. Tá? Isso aqui é a trade 1. Trade 1 e a trade 2. Recomprada a parte. Recomprada a parte. Como é que eu falo? Recomprada as puts. Agora vamos recomprar as calls. Ih, eu inverti, pessoal. Era para cortar o lado de cá. Eu vendi as puts, tá? Agora depois eu vou cortar. Essa aqui tem 2x, é que está cortada. Agora vamos recomprar as calls. Recomprar as calls, eu só pude recomprar no dia 28. Só pude recomprar as calls no dia 28 de junho. 28 de junho, tá? Não tive tempo, tal. Recomprei no dia 28 de junho. E eu recomprei 20G110, 20 S110 já estavam recompradas. Na 20G110 eu paguei 5,34 vezes 20. Isso me deu R$ 106. Tá? Então até agora eu tenho uma dívida para cobrir de R$ 106. A outra já está coberta, com residual. Além da 110, eu fui lá, tá, e recomprei a linha do 105. Do 105 foram 20G 105, paguei 9,80, tá, vezes 20, e meu custo foi R$ 196. Bom, e a recompra, aqui a do S105 já estava lá feita, tá? Essa aqui já está feita. E por fim, a recompra do 100 me custou, que era no dia 90, 20G90, 23G90 na verdade, tá? Me custou R$14,70 vezes 23, que dá R$ 338,10. Então isso aqui tudo negativo. Então tem uma dívida aqui. Tá, eu botei aqui os G90, mas não tinha necessidade. Enfim, já está aqui, 2,40 já está aqui. Mas vamos lá. A 20 S90, isso aqui já foi também. Então esse custo aqui eu paguei R$ 643,30. Isso aqui é o que eu vou ter que pegar, tá? E com isso eu eliminei essa posição daqui. Essa eliminação me custou R$ 643,00, tá? E 3 centavos. E além disso, eu recebi das calls e recebi. Na verdade, eu não recebi, tá? Vou botar aqui que foi vou botar a dívida também. Eu gastei, mas beleza. Daí que depois a gente vê. 23,80 das puts. E como eu queimei uma callzinha, uma put longa lá, né? 13,20 mais 37 da putzinha que eu recebi. Beleza. Então, isso aqui foi o encerramento. Escrevi na mais 37. Então, esse aqui foi o encerramento da trade anterior. Quando eu vou para a trade nova, então o que eu já tenho ali na trade nova? Bom, encerrei com aquele custo ali. Eu continuei com a 10P10, continuei com a 10P1 até aqui, tá? E 10P109. Passou 2 meses, eu tenho que me preocupar, não com a 5D10, que é para 2025, mas essa aqui, que é para 2014, né, 2013, e essa aqui que é para 2014, fevereiro, dezembro e fevereiro, eu preciso me preocupar. Já já a gente vai conversar sobre elas. Então agora vamos olhar do ponto de vista de arrecadação. Isso aqui foram os gastos. Os gastos. Do ponto de vista de arrecadação, tá? As operações realizadas foram o quê? Agora eu vendi 3 linhas. Eu vendi linha no 105, vendi linha no 110 e vendi linha no 114. Tá bom? Como é que foi isso? A linha do
eu vendi 20 e 114, vendi 20 u 114, tá? Isso me deu, aqui foi 4,85 e aqui foi 3,40. Então, vezes 20, essas duas aqui. Isso aqui me deu, vou já somar os dois aqui, 97, 68, me deu R$115. Tá? A linha do 115 me deu R$115. Essa linha, desculpa, aqui é a linha do 115. Tá? Linha do 115. Então, olhando para a minha TLAD, né, essa linha aqui não tem mais a linha do 100 até agora, mas a linha do 115 tem, eu fiz menos 20 e 114, menos 20 o 114. Tá? Beleza? Então, isso aqui eu estou apurando. O que é importante apurar aqui? Importante perceber o seguinte, a TLAD, eu tenho, em tese, o dobro da exposição. Isso aqui é uma TLAD certinha, tá vendo? 20 aqui, 10 aqui, 20 aqui, 10 longas, 20 curtas, 10 longas. Tá? Então aqui eu vou precisar comprar aqui, vou precisar comprar aqui. Olhando do ponto de vista inteiro, bem ou mal, eu estou coberto, essas 20 I estão cobertas totalmente, ó, 20, e aqui está até overhead. Mas eu só peguei R$115, ainda tem um prejuízo aqui a resolver. Tá? Então vamos continuar vendendo. Vou vender a do 110. O 110, estou vendendo, que é como se fosse uma rolagem, tá? Também vendi 20. 20 e 110, o 110. Aqui foram feitas antes das férias. Essas linhas eu faria de qualquer jeito, tá? A válvula estava no 114. Então aqui eu peguei, 8 e 25. E aqui eu peguei 1,76 vezes 20, tá? A gente teve 1,68 aqui e aqui a gente teve 35,20. Então a gente recebeu 110 reais aqui. Eita, aqui eu já somei tudo. Então aqui não é 115 não, falei besteira. Tá? Quando eu somei tudo aqui, ficou com R$365,20. Tá? Só fazendo a conferência aqui, para ver se o meu papelzinho está certinho. 97 mais 68 mais 168 mais 35,20. 35,20. 368 e R$20. Tá? 368 e R$20. Beleza? Então tá apurada essa linha. Bom, 368 ainda não fez cosquinha nos R$600. Então o que eu vou fazer? Vamos vender a linha do 105. Se eu aceitava estar vendido em 100, se eu aceitava estar vendido em 100, 105, 110, não é um problema para mim estar vendido em 100, 110, 115. Vamos ver se a linha do 105 paga a conta. Foi isso que eu fui fazendo, tá bom, pessoal? Só para mostrar aqui, estou coberto. A projeção vai muito além. Tá? Não quero pagar a conta, então vamos trabalhar aqui. Ó. 20 e 105, 20 o 105. Tá? Essas duas aqui. Aqui eu peguei 12,30 vezes 20. E aqui, pessoal, falei, cara, aqui eu já não paguei um preço que eu não gosto. Já paguei um preço que eu não gosto. Falei, quer saber? Não vendi. Se a bola cair, eu vendo. Se não vender, administro isso aqui. Né? Então não vai ser uma TLAD, vai ser um booster. Né? Ou vai ser um hedge assimétrico. Então eu falei, não vou. Na verdade vai ser um booster. Né? Eu não vou administrar isso ali. 12 vezes 20, isso me dava 246. E aí sim, com 246 aqui, somando tudo, eu teria 600 e... Deixa eu ver aqui. 368,20 mais 246. R$614. Tá? E 20 centavos. Então, agora já comecei a fazer frente. Já comecei a fazer frente aos 643. Por quê? Porque agora é 643 menos 23. 643 mais 23 era a dívida que eu tinha. Como eu recebi lá 37, então tá lá equivalente. Bom, se eu fizer só isso, eu vou ter, né? Eu vou ter aqui. Olha agora como é que ela fica na TLAD. Eu vou ter feito a linha do 115, isso aqui é a linha do 115. Vou ter feito a linha do 110, isso eu fiz, tá? Vou ter feito a linha do 105,
só das calls. Aqui eu não fiz. Só das calls. Aqui eu cheguei a pensar, olha, eu vou montar a situação que é para que é usado o strangle, né? Vou fazer desculpa, TLAD como head. Eu ia vender aqui 105, ia vender o 120, 105, 120, teria um strangle, né? Teria proteção, ficaria aqui 20, ou seja, 20 mais 20 mais 20, 60. Eu teria 60 com 30 proteções, mais esse residual aqui. E teria aqui 20, 20, 20, né? 60 só com 20 proteções. Essa aqui está overhead. Então, assim, não ficaria tão distante se eu parasse por aqui. Tá? Então, não ficaria tão distante que eu teria uma posição aqui, ó, de 60 calls para 20 puts, 20 calls curtas, né? Curtas, para 20 calls longas. E aqui eu teria, né, 40 calls, 40 puts. Só que 10, 20, 30, 40, 50, 50 puts longas. Isso não tem nada a ver com o traje. Então, deixa eu ajustar a posição. Tá? Vamos continuar ajustando. Então, até aqui, olhando para o mapa, eu ia buscar ajustar a posição fazendo o quê? Vou tentar colocar 10 puts aqui. Vou tentar colocar 10 calls aqui. Né? E vou ajustar isso aqui logo. Para quê? Para que eu tenha na próximo TLAD uma situação mais favorável. Qual é o meu objetivo? Você tem que saber para onde está indo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é voltar para a situação inicial com dinheiro no bolso, né, com proteção e poder alavancar. Porque se eu volto para duas, vamos botar assim, no momento que agora eu tenho 50 puts, eu poderia, se elas estivessem aqui, eu poderia, estando coberto, tem que tomar cuidado com o que eu falei inicialmente, eu poderia começar, eu já estaria alavancando, né, porque eu teria 50 puts para 20 aqui, poderia vender 100 puts, 100 linhas. Se eu tivesse também aqui 20 calls. Então, vou tentar sempre estar ajustando para estar sempre numa situação de call, de duas calls curtas, duas puts curtas, para cada call longa, put longa. Vou tentar sempre tentando ajustar para essa posição. E recorrentemente colocando dinheiro no bolso e mantendo controle da posição até chegar uma hora que, olha, no momento que eu tiro o dinheiro no bolso e consigo ter mais renda fixa, ter mais patrimônio em BOVA, aí sim vale a pena eu alavancar a minha posição. Tá? Mas isso a gente vai falar nos próximos capítulos. Por hora, vamos continuar olhando a posição. Tá bom? Olhando a posição, o que eu falei? Bom, agora que eu já fiz a rolagem e R$7 para fazer isso tudo, né, R$7 para estar numa situação desse porte aqui, né, 60 calls, 40 puts, 50, eu consigo pensar maneiras de até subir o strike disso aqui, vender isso aqui e comprar, né, para fazer 20. Se eu vendo 5, 10 lá no 100, provavelmente eu conseguiria comprar 10 aqui, 10 não, se eu vendo 5, teria que comprar 15 aqui para estar na situação de 60 calls e 30 puts. Mas o gafanhoto, tem que ser exatamente. Não tem que ser exatamente, porque a gente está falando de um ativo de R$100. Se eu tiver nas minhas proteções variando aqui, se eu tiver 60, mas no ativo tem R$100, de 0 a 100. Eu estou trabalhando 150, 120, 120. Eu estou trabalhando no intervalo dele aqui de 100, 105 e 110. Se eu tiver 60 aqui, opa, desculpa, aqui não estava vendo. Se eu tiver 60 curtas, então esse aqui é o ativo. Se eu tiver 60 curtas para 30 longas nessa região, com ativo de 0 a 100 não é um problema. Tanto é que, imagina, por exemplo, se eu fosse olhar para os ativos que pagam dividendos, isso aqui é uma loucura fazer. Então, não tem tranquilo. Para mim, se eu tiver 60 calls nessa faixazinha aqui de 20%, para mim não é um grande problema. Tá olhando de uma forma... Por que não é um grande problema? Porque eu dimensionei o capital, está tranquilo. Tá? Então, não seria problema. E aqui, eu consigo fazer a mesma coisa ao put. Então, eu vou estudar e ir para essa referência. Na hora que eu fiz a análise, eu falei, não, vou fazer o seguinte, né? Eu estou com overhead, deixa eu até ver aqui qual foi o próximo passo, né? Que eu fiz aqui para ficar igualzinho. Falei, olha, eu estou com overhead, eu estou com um problema da linha anterior. Então, eu trouxe a linha anterior aqui. Desculpa, isso aí eu não falei. Né? Eu tinha uma linha
E... Ah, tá. Beleza, 7,50, resultado. Ah, tá assim, eu tava com problema. Não tinha problema nenhum ainda não. Eu falei, eu tô com overhead, né? Eu estou com overhead. Cadê? Eu estou com overhead de put. Então, e se eu tentasse trazer essas puts para cobrir aqui? Será que dá? Será que essas 20x100, 20x40 eu consigo jogar na P11? Tá? Então essa foi a operação que eu fiz. Também fiz essa operação. Peguei lá, né, 20, vendi 10 x104, que é no 105, strike 105. Vendi as minhas 10 x100, que é no strike 100. E isso me deu R$ 44,50, R$ 36 e comprei 10p 4 meses para frente por R$ 73. Tá? Então isso eu também fiz. Então eu joguei, recebi aqui 7,50, que é 80 e poucos reais, eu recebi 7,50 para jogar as minhas, para jogar essas puts. Então isso aqui morreu e aqui ficou 10p11. Tá? Então agora ajustei as minhas linhas para ter menos trabalho e próximo quadrimestre eu faço isso aqui melhor, ajusto, jogo essas aqui, se for o caso, joga essa aqui para para cima também, quando for rolar para agosto. Tá? Que agosto ainda não apareceu muitas séries não, então isso aqui também foi feito. Tá bom? Por fim, esse é um vídeo mesmo que só deixando para aí depois de fazer o acompanhamento mais tranquilo. Por fim, tá? Eu fiz também a rolagem. Cadê? Putz. A rolagem das calls. Né? Aí vamos lá, vamos levar as calls para frente. Olhando para levar as calls para frente, o que eu tinha? Deixa eu ver aqui porque eu não anotei direito. Eita, nós. Vamos lá. Tá ruim não poder pausar aqui para. Mas ao vivo, vamos embora. Então aqui. Eu fiz a. Eu falei, eu vou levar as calls todas para abril de 2025, tá? Então eu estava numa situação em que eu estava encasquetado. Cadê a. Agora eu joguei tanta folhinha para lá para cá. Eu estava numa situação que aqui eu tenho abril de 2025, aqui eu tenho dezembro de 2023 e aqui eu tenho abril de 2024. Então eu falei, vou tentar no minimamente jogar isso aqui, essas duas, rolar para frente. Passaram 2 meses. Passaram 2 meses, eu não posso deixar isso aqui parado. Então, a operação que eu fiz aqui em seguida, só para concluir, a operação que eu fiz em seguida, tal, depois eu vou fazer o resumo dessas operações aqui antes de terminar. A operação que eu fiz em seguida foi o alongamento das calls anteriores, alongamento das calls. Isso aqui tem que ser feito, tá? Então eu tinha que levar. Eu levei a. Eita, vamos lá, caramba. Cadê? Eu levei a B110, tá? Para D110. Isso aqui estava em fevereiro de 2024. Eu joguei para abril de 2024. Tá? Isso aqui me deu. Tive que pagar 14,30. Eu vendi por 14,30 a B110 e eu comprei. Isso aqui é vezes 5, tá? A D110 por 16,30. Então, esse alongamento das calls me custou, tá bom? Me custou, tá aqui, R$ 11, bicharia. O alongamento das L105 para D10D105 já foi mais complicado. Tá? Aqui eu paguei R$ 20 na L105, não, desculpa, na D105 eu paguei R$ 20 e na L105 eu recebi 15,65. Então, essas duas coisas, né, vai ser 20 menos 15,65 vezes 5, que é R$ 20 aqui. Desculpa, vezes 10. Vezes 10, eu paguei R$ 43,50 negativo. Isso aqui também foi pago.
Percebe que eu estou pagando. E lá eu estava quase no 0 a 0. Falei, cara, peraí, não tá legal isso aí, né? Fim, por fim, eu tive que, eu teria que comprar 10 de 115. Eu estava montando uma nova linha. Cadê a, cadê a planilhinha? Então, eu tentei jogar isso aqui para frente, jogar isso aqui para frente, jogar isso aqui para frente, e aqui eu precisava cobrir, porque eu estou em 60, tem que ter no mínimo 10 ali. Então, comprar 10 ali me custou, tá? Isso para ajustar 10 de 115 me custou, né? Cadê? Me custou. Foi. Me custou R$ 10 vezes 13,80. Me custou R$ 138. Somando isso tudo ali, a gente tem 138 mais 43,5 mais 11,5, tá? Então, somando isso tudo aí, dá R$ 193. Dá R$ 193, só olhando aqui. Então tá. Então eu teria uma dívida de R$ 193. Cara, e aí o que eu faço, né? Eu tenho cobertura? Tem. Não é um problema. Então assim, falei, quer saber? Eu vou trabalhar, né? A Bova isso aqui lá em junho, tá? A Bova não estava ainda na casa dos 120, como está hoje, não tinha subido 115. Eu falei, cara, quer saber? Como é uma TLAD intermediária, né? Eu teria, eu faria uma proteção aqui, conseguiria aqui uma proteção de 30. Falei, quer saber? Não, não indico isso, tá? Tô falando, eu fiz, mas não indico. Isso aqui é pra gente acompanhando, tá bom? Eu fiz uma venda aqui, como eu tenho 5 de 10 aqui, 5 de 10 aqui, eu fiz uma venda de 20,95, que é no 100. Então, para cobrir esse custo aqui, eu vendi 20,95, que é no strike 100. Então, eu fiquei com 4 TLADs, porque eu falei, setembro tá logo aí. Eu fiquei com 4 TLADs, e aqui, essa 20 e 100, tá? Vamos pegar o preço em 95, eu recebi 16,70 vezes 20, recebi R$ 334, tá? Então aquela coisa que já estava mais ou menos no 0 a 0, eu fiquei com lucro, 334 menos 193, 334 menos 193, eu fiquei com, a favor meu, tinha um negativozinho pequeno lá, fiquei a favor meu, R$ 141, tá? Isso eu fiz e fiquei com essa seguinte TLAD, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu fiquei com 4 TLADs, do jeito que eu mais ou menos eu já queria ficar com essas 4, eu já queria levar todas as posições, tá? Então só copiando aqui para fazer a limpeza, tá? Eu já queria ficar com 4, continuar com as 4 TLADs, continuar com a D100. Só que eu falei, cara, não vou. Na hora que eu fiz as contas, faltou dinheiro para cobrir aqui, para eu trazer mais para dentro do dinheiro, eu lancei lá dentro do dinheiro, né? E ficou assim, tá? O resultado final da TLAD ficou, que é o que a gente vai acompanhar. Por isso que eu vou até botar na folhinha zero bala, porque agora a gente vai acompanhar essa TLAD aqui, tá? Vendido em 20,95, tá? Vendido em 20 e 105, vendido em 20 e 110 e vendido em 20 e 115, que é no 114, tá? E aqui as suas respectivas puts. Só que essa eu não vendi, deixei aberto, tá bom? Se caso caia, e aqui eu mantive 114, o 110, e essas duas eu não vendi. Tá? Proteções. Quais são as proteções? Eu agora tenho 5, continuo com a minha 5 de 10, tá?
transloquei a L105 para 10D105. Desculpa. Eita, aqui tem algo, falhou alguma coisa aqui. Cadê as D? Tá certo, eu estou na linha de 105. Aqui é 100, 105, tá? Tenho agora 10D, a 10D105, tá? E tenho aqui 5, só 5 que foram D110, tá? 5D110 e aqui 10D115. Do lado de cá, eu mantive as puts, 10P10 eu continuo tendo, tá? 10P1 eu continuo tendo, 10P109 eu continuo tendo e 10P11 eu comprei, eliminando as de dezembro. Esse é o ponto de partida, tá? Da continuidade dessa playlist. Tá? Isso aqui é a minha TLAD 3, setembro, tá? E eu já dei uma estudada para ir para dezembro, tá bom? Por que para ir para dezembro? Porque se a BOVA bater no 120, eu vou segurar isso aqui até o final. Como eu quero deixar essa operação mais quadrimestral, né, para fazer umas trades melhores, como é que eu vou falar? Com retorno aqui, conseguindo melhorar a proteção das longas, eu já vou, na próxima TLAD, essa é a TLAD 3, é esse o ponto de partida dos próximos vídeos. Essa TLAD 3 eu vou jogar para dezembro direto. Então, olhando agora, se a BOVA bater 120, eu vou montar a linha do 120 em dezembro, tá bom? Em dezembro, que por enquanto eu consigo fazer uma TLAD em dezembro corretinha, tá? Comprando todas as proteções. Eu conseguiria montar a TLAD 114, 115 e 120 já em dezembro, tudo certinho. E aí eu vou gerenciando essa posição, que agora eu tenho aqui, né? Depois no próximo vídeo eu trago também. Bem ou mal, terminei com caixa aqui de aproximadamente R$100, tá bom? E aí eu vou fazer nos próximos vídeos, eu vou fazer essa apuração para entender o quanto que eu estou ganhando, né? Essas folhinhas que eu faço aqui, ó. Então, considere se inscrever para acompanhar os próximos capítulos, porque eu quero mostrar, eu quero deixar evidente, né? O quanto que eu estou ganhando ou não, baseado na minha exposição de notional total. Então, olhando para o notional completinho, o quanto que eu estou ganhando mensalmente. Ou perdendo, né? No caso, se eu estiver aqui eliminando as posições. Olhando para cá, parece que eu não estou ganhando, né? Eu estou perdendo, ó. Só que, na verdade, eu estou comprando isso tudo de proteção aqui pela minha carteira, que custa R$558, sendo que metade delas são para 2 anos, caso cair não é um problema, a minha posição inteira, e isso aqui. Então, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma pensada no próximo vídeo, né? Que isso aqui, essa playlist, eu tô cogitando jogar ela, criar uma área de membros, cogitar jogar ela para área de membros, para ter uma obrigação de trazer ela sempre aqui com vocês. Mas para a gente ter uma noção, que isso é o que eu acho importante, tá? Vou deixar anotado aqui, né? A gente ter a, a definição clara, né? Definição, rendimento que ela está dando. Por quê? Porque se eu ganhei lá em torno de R$100 numa passagem de 2 meses, metade, né, eu estou ganhando em DI, não chega a ser um problema da exposição. Eu vou olhar a definição do rendimento em relação ao capital alocado. Tá? Em relação ao capital alocado. A gente vai começar a fazer um exercício disso aqui nessa lista, nessa playlist, para ter clareza de se essa operação está tendo rendimentos consideravelmente acima do DI, pelo risco que eu estou correndo. Se eu estiver totalmente coberto, né? Na verdade, sim, totalmente coberto. Tá? Não vou fazer essa análise sem cobertura, não. Então, na hora que eu olhar isso aqui, eu falo, olha, estou vendido nisso aqui. Qual o meu notional hoje aqui nas calls? Nas calls, né, o meu notional é pegar a quantidade de calls e multiplicar minhas obrigações pelo valor da call, do valor da BOVA 11. Isso é de uma maneira simples, tá? Se eu não tivesse descoberto, mas como eu tenho ativo, tranquilo. Eu tenho que entender também que se eu só vou pagar a diferença. Então também tem que olhar
do ponto de vista da diferença, ou seja, da minha dívida clara, de ter uma noção clara da minha dívida. Aqui eu tenho uma dívida X, aqui eu tenho uma dívida completa, tenho que comprar completo. Aqui não, porque se a BOVA tiver 117, eu estou uma dívida 17 vezes 10. Então eu vou dar uma estudada como é que eu vou trazer, a melhor maneira de trazer para vocês o percentual, né, o quanto que a gente está ganhando por mês aqui, baseado na baseado o pessoal que a gente está ganhando baseado na dívida ou no nosso patrimônio, tá? Então isso aí eu vou trazer para o próximo vídeo, a gente trabalha isso aí. Infelizmente, o vídeo ficou com 1h25, então eu não vou trabalhar, gostaria, acho que a parte mais importante do vídeo seria essa, tá? Eu vou deixar para um próximo vídeo, trabalhar essa questão do, do estoicismo, tá? Vou deixar para trabalhar isso em outro vídeo, tá? Porque os próximos passos eu fechei, ia falar sobre as decisões de vir para o mundo dos derivativos, né? Então, essa questão de dinheiro e tempo infinito, tá? Como é que a gente trabalha? Bem ou mal aqui, eu estou trabalhando um pouco desse conceito, mas vou deixar mais claro. Como é que a gente pode se comportar como uma grande instituição, ou seja, um escravo se comportar como imperador. O imperador se comportou e teve como referência o escravo, né? O caso do estoico. E aí eu vou reler esse triste relato, né? E com essa crítica que foi feita, uma crítica correta com relação a TLAD. Quando for fazer TLAD, lembre-se que você está fazendo uma venda descoberta. Então, tem ou financiamento sintético. Então, tenham a ação ou tenham o dinheiro em conta. Tá? Se quiser ter uma vida tranquila nas opções. E vocês aguentam? Não, não vou fazer isso hoje, não vou fazer isso com vocês não. Se eu botar aqui, depois do vídeo, vou deixar para o próximo vídeo, e depois do vídeo de 2 horas, que poucas pessoas assistiram, que era é muito importante ter a noção dos princípios, se eu colocar aqui o vídeo de 2 horas, também não vai ficar bom. Tá? Então eu ia falar sobre sobre os pontos estoicos que a gente tem que ter, né? Algumas questões estoicas que a gente tem que ter na hora de definir as nossas operações. É isso, pessoal. Tá? Ficou grande, ficou um pouco estacal, desculpa falar a verdade. Assim, eu vou fazer o próximo vídeo da TLAD, vai ser muito mais tranquilo, que aí vai voltar para o acompanhamento natural das coisas, né? Que é só olhar aqui, vai ser um bate-pronto. E aí a gente fala sobre esses outros assuntos de definição, ficar claramente quanto que está rendendo essas operações, tá? Em relação ao nosso patrimônio alocado para isso, para ver se vale a pena continuar ou não nessa operação ou para operações mais simples como travas horizontais longas. É isso, pessoal. Próximo vídeo vou continuar com a ITM. Na verdade, o próximo vídeo que eu estou devendo é a trava horizontal de linha, aí depois eu volto para a call ITM, tá? E espero fazer com uma regularidade maior aí. Acho que amanhã eu vou estar. Esse aqui vai ser. Estou gravando numa quarta-feira, vai ser colocado no ar na quinta. Na quinta-feira eu devo gravar, talvez lá para sábado, domingo, final de semana, eu poste aí da trava horizontal de linha e call ITM logo na semana que vem. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado aí pelo acompanhamento. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Tô devendo um monte de comentário lá para responder, mas logo eu ponho isso em dia. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.